compartilhar aqui com vocês que quando a gente desenhou, né, o tema dessa mesa, a gente estava justamente fazendo essa reflexão de o quanto é complementar, né, a formação desses profissionais e o quanto essas formações não dialogam, né? Então, quando a Ana traz aqui, né, o que a gente na formação dos profissionais na área da saúde, a gente está falando de nos concentrar na formação de adultos que são importantes na vida das crianças, né? Adultos que cuidem bem, cuidem melhor, do ponto de vista da educação e também da formação desse profissional, é pensar também na formação deles mesmos, né? Porque eles mesmos farão a formação dessas famílias e os professores diretamente com as crianças em parceria com as famílias, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta comum para as 3 palestrantes, mas vou também incluir as perguntas aqui do nosso público, e aí a gente vai respondendo uma a uma, tá bom? Nessa perspectiva aí do que tem de complementar, do que tem de integrador, queria que vocês comentassem um pouco, então, sobre quais são as competências que esses profissionais precisam ter, né? Qual é o perfil de profissional que a gente está falando? E aí, em cada um desses contextos, como é que isso é pensado e trabalhado? Principalmente considerando o que a gente já sabe, que as pesquisas já afirmam, a necessidade desses profissionais conhecerem muito bem sobre o desenvolvimento infantil. Especificamente para a professora Sara, tem uma pergunta aqui da Débora Fontes, que veio pela internet. A Débora é de Caraguatatuba, em São Paulo, e ela pergunta: vocês passaram por algum processo de revisão do currículo do ensino superior ou entenderam que a ampliação dos estudos é suficiente para atender à necessidade de formação do profissional da primeira infância? Entendeu, professora? Eu penso que sim, Isto está a funcionar. Bem, nós tivemos, de facto, uma ampliação. Começamos com, como eu tentei caracterizar, com um bacharelato de 3 anos. Passamos 10 anos depois a uma licenciatura de 4 anos. Depois o mestrado, portanto, este modelo sequencial, que no conjunto da licenciatura e do mestrado também prefaz 4 anos, temos agora 4 anos e meio. O aumento da duração e a habilitação que proporciona tem o seu relevo, eu tentei salientá-lo aqui, mas como tentei fazer notar, o que se passa dentro desta formação ultrapassa a relevância dos anos que lá estão os alunos. Portanto, porque se temos uma formação muito alongada, mas que é completamente desalinhada com este perfil profissional, ela não tem utilidade, não traz benefício no exercício da profissão, quer junto das crianças, das famílias, de outros profissionais, porque de facto é uma profissão com múltiplas interfaces. Tem, por exemplo, uma relevância em Portugal muito forte no encaminhamento de crianças para consultas da especialidade, ao nível da terapia da fala, da psicologia, mesmo pedopsiquiatria, e também junto das comunidades, naturalmente. Tem uma ligação, por exemplo, às instituições de atendimento não formal à infância, que têm serviços educativos de grande qualidade. O que eu quero aqui reforçar é que, tal como nós compreendemos que as redes de educação de creche e de educação pré-escolar não basta alargá-las, mas depois pensar seriamente a qualificação dessas redes, na formação temos exatamente um movimento que é, alargamos sim, mas devemos alargar com qualidade e com monitorização sistemática. A monitorização sistemática da qualidade da formação é fundamental e deve ser uma monitorização também ela participada. Devemos ter a opinião dos próprios formandos que estão a fazer a formação, dos docentes, dos líderes, das instituições que os estão a receber no terreno e, portanto,
para sintetizar, o alargamento é relevante, a habilitação, neste caso, ao nível do mestrado é relevante, mas é efetivamente a substância da formação que deve ser continuamente reequacionada no sentido da sua qualificação. Muito bom, obrigada, Patrícia. Então, Patrícia não, Sara, agora a pergunta para Patrícia. Patrícia, eu juntei aqui duas questões para fazer para você. Uma pergunta é da Isabel, que está aqui com a gente. Ela diz, efetivamente, considerando-se a importância da formação acadêmica e profissional, efetivamente, considera-se a importância da formação acadêmica e profissional. Porém, o que você pensa a respeito da necessidade de investimento na formação profissional do educador, na formação pessoal do educador? E aí ela destaca focando no desenvolvimento das competências socioemocionais e das funções executivas como requisito importante ao bom desempenho profissional. E numa linha similar a essa aqui, a pergunta da Sara, que também está aqui com a gente, que comenta que tem crescido o número de cursos de pedagogia online, à distância, né, sem a prática adequada ou o contato efetivo que esses profissionais necessitam com a rotina das crianças, né? E ela pede, então, uma reflexão, levando em conta a reconhecida necessidade de cursar a formação nessas mais distintas áreas, sem ter tido um acesso ao nível superior, sem ter tido esse contato do presencial. Bom, em relação, então, à pergunta da Isabel, não tenha dúvida que quando a gente pensa na formação do professor, a gente fala muito desse aspecto dos conhecimentos profissionais que estão aí, né, na base dessa formação. E até já fazendo um gancho com a pergunta da Beatriz, né, que é uma pergunta difícil essa, para a gente falar em tão pouco tempo, em relação às competências, não tenha dúvida que esse professor, do ponto de vista de conhecimento profissional, tem as questões do currículo, do desenvolvimento da criança, né, de um conhecimento interdisciplinar que envolve as diferentes áreas, mas também tem o conhecimento voltado da prática profissional. Daí eu acho que a Adelaida, né, na fala dela, coloca tão bem, quando ela dá o exemplo do Calé, do ponto de vista de o quanto a gente precisa desenvolver no professor, tanto na formação inicial como contínua, essa sensibilidade, né, esse olhar sensível para a criança, o olhar sensível para a família. Então, essa questão da prática, da rotina, ou seja, tem vários, não daria tempo da gente elencar aqui todos os aspectos que envolvem esse fazer com a criança. Mas também tem a dimensão do engajamento profissional, tem a dimensão da identidade profissional, que se refere não só ao profissional, mas ao pessoal, porque uma coisa não está, né, desvinculada da outra. E há alguns cursos, eu já estudei alguns currículos de curso de pedagogia, que têm esta preocupação com essa dimensão da formação pessoal. Eu acho que ela é legítima e que ela é, de fato, necessária. A gente precisa cuidar desse profissional, especialmente em momentos em que a gente sabe que ele é tão pouco reconhecido socialmente. Então, a maneira como ele se vê e que ele acha que o outro vê, essa relação, né, do olhar do outro, do que esperam de mim, é fundamental fortalecer essa dimensão pessoal, socioemocional do professor, que eu acho que ela é bastante minimizada, ela é bastante se tem pouca atenção em relação a esse aspecto. Eu acho que a Isabel levanta aí um aspecto bastante pertinente. Em relação ao crescimento dos cursos de pedagogia à distância, eu acho que, de fato, tem uma grande preocupação em relação à formação desse professor, o que não significa a gente dizer que todo curso de formação à distância é ruim. Não há, quando eu levantei que há um grande número, isso resulta de uma preocupação, eu não estou dizendo que, quando a gente fala de educação à distância, necessariamente nós estamos dizendo de que é uma formação, né, que não é de boa qualidade. A UFSCar, por exemplo, oferece um curso de pedagogia distante de boa qualidade. Eu acho que ele não é totalmente à distância, tem momentos presenciais, mas eles desenvolvem um trabalho bastante interessante e sério na formação desse professor.
Porém, não tenha dúvida que se na formação presencial a gente ainda, no contexto em que ela se dá no Brasil, de cursos noturnos, né, considerando a formação anterior da educação básica desse professor, né, de uma série de limitações que se tem, essa formação já, por si só, é precarizada. Na educação à distância, ela acaba sendo ainda mais, porque a gente sabe que esse futuro professor, muitas vezes, nem tem contato com professores, a maioria são tutores, ou seja, a gente identifica aí uma série de problemas e de fragilidades, especialmente quando se refere nesta relação com a escola, com a prática, com o fazer na educação infantil diário. Então, eu me preocupo bastante, eu acho que a gente tem, de fato, eu vou fazer uma crítica à universidade, seja ela pública ou privada, e me coloco junto, né, porque eu também trabalho mais de 20 anos também em cursos de formação de professores. A gente ainda forma muito mal os nossos professores, né? E a gente ainda precisa avançar bastante e precisamos assumir de que esta formação ainda está aquém do que ela deveria ser. Obrigada, Patrícia. Ana, a pergunta aqui é da Maria Helena Cafelli, que está assistindo a gente também pela internet. E a Maria Helena mandou essa pergunta logo no início, entre a fala da Sara e da Patrícia. Então, eu vou complementar a pergunta dela, porque, de uma certa forma, você abordou na sua fala a questão dela. Ela diz: vivemos em um momento de interdisciplinariedade, voltada ao desenvolvimento infantil. Não deveria esse aspecto ser prioridade nos currículos de cursos de medicina, enfermagem, psicologia e outro? Como você falou da importância, né, da interdisciplinariedade, trago aqui assim para que você possa trazer uma reflexão para a gente de quais oportunidades que existem hoje no contexto atual da nossa política, frente ao marco, para que a gente consiga efetivar essa interdisciplinariedade, quais são os desafios e que referências que a gente tem de êxito dessa forma de formação. Muito bom, acho que é uma pergunta muito interessante. Acho que, não sei se eu consigo ter uma resposta conclusiva, mas eu acho que uma das questões que nós precisamos incorporar no cotidiano dos cursos são espaços de prática que possam ter discussão de casos, que você possa fazer um acompanhamento, porque daí a realidade concreta ela é mais amparada por um contexto interdisciplinar. É diferente de um conteúdo teórico, né? Acho que em sala de aula você faz um recorte mais vertical. Agora, quando você leva o aluno para praticar, já para observar uma criança, observar uma relação, planejar uma visita domiciliária, organizar um grupo, isso pode ter, no nosso caso, de serviços de saúde, você pode ter estudante de medicina, estudante de terapia ocupacional, né? Você pode ter psicólogo, isso já vai abrindo para uma visão de que o trabalho real, ele não é um trabalho isolado. Então, eu acho que você já vai fazendo uma aliança, teoria e prática, colocando essa questão da interdisciplinaridade. Eu acho que a intersetorialidade é um desafio maior, porque significa você analisar as causas dos problemas. Eu acho que um enorme, um exemplo muito interessante foi o modelo teórico que a Márcia apresentou. Aquele modelo teórico, não tem como você dizer assim, não, eu quero ver só a minha parte, porque as partes estão todas, né? Todos os setores estão envolvidos ali, né? E só para responder um pouco também a sua primeira questão, que competências a gente precisa ter de forma geral nos profissionais, eu acho que a primeira é empatia, é se colocar no lugar do outro, ouvir o outro colega, o outro profissional e o outro usuário que ele está atendendo. Eu acho que tem que ter uma competência dialógica,
que supera uma prática prescritiva. Eu sei o que é melhor para você, então faça isso, né? Acho que tem que superar essa prática e acho que também manter permanentemente uma curiosidade, uma vontade de aprender mais e de incorporar novos conhecimentos e novas tecnologias. Obrigada, professora. Bom, obrigada então a todas as participantes. Acabamos aqui. Obrigada.